Eu estava procurando algum projeto de como montar um rastreador básico na internet e acabei encontrando vários vídeos e sites que mostram como montar esse rastreador. O problema é que nenhum desses vídeos ou sites mostra como eu deveria usar as portas da placa de desenvolvimento caso seja diferente da deles, e também não explicam os princípios por trás dos protocolos de comunicação entre a placa de desenvolvimento e os módulos utilizados, além de não explicarem o funcionamento do sistema GPS e do protocolo NMEA. Então, eu decidi fazer um vídeo mostrando como montar o circuito passo a passo, como descobrir quais portas da sua placa de desenvolvimento usar caso ela seja diferente da minha, como funcionam os protocolos de comunicação entre a placa e os módulos utilizados, como funciona o sistema de GPS e o protocolo NMEA, e por fim, como montar o código base desse rastreador linha a linha. Antes de tudo, eu quero dizer que eu ainda vou fazer alguns vídeos trazendo melhorias para esse projeto. Então, se você gosta do assunto e quer acompanhar essa série, vai aí embaixo, deixa o seu like e se inscreve se você ainda não é inscrito. Para começar, eu vou explicar o que são e como funciona o sistema de GPS e o protocolo NMEA. O sistema GPS, Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global, foi criado com intuitos exclusivamente militares e gerido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Foi definitivamente aberto à utilização pública no ano 2000, e a partir dessa data ficou disponível para todos a capacidade de determinação da posição geográfica e de navegação entre quaisquer dois pontos da superfície terrestre. Este sistema, bem como os seus equivalentes, o europeu Galileu e o russo GLONASS, recorrem a um processo geométrico de trilateração. Tudo se resume a medir o tempo que o sinal emitido por cada satélite demora a atingir a nossa antena receptora. A velocidade a que este sinal se propaga pelo espaço vazio é, obviamente, de cerca de 300 mil km por segundo. Depois, é só multiplicar esta velocidade pelo tempo medido e obter a distância. NMEA é um conjunto de especificações de dados para comunicação de dispositivos eletrônicos de navegação, tais como anemômetros, ecolocalizadores, girocompassos, piloto automático, receptores GPS e muitos outros tipos de instrumentos. Ou seja, é basicamente o que dita qual a ordem que as informações devem ser enviadas e recebidas, como por exemplo, cada início de mensagem começa com um símbolo cifrão. O primeiro caractere do último campo deve ser um asterisco. O asterisco é seguido de 2 dígitos representados na forma hexadecimal. Quando não há dados disponíveis, o campo recebe um byte nulo, entre outras regras. Tá, mas por que é fundamental que a gente entenda esses princípios? Acontece que eu entendo melhor o funcionamento de um dispositivo quando eu sei o porquê ele está funcionando, o que está acontecendo por trás do que eu estou vendo. Então, é essencial que isso seja esclarecido na nossa cabeça antes de montar um projeto. Agora que eu sei o funcionamento do sistema de GPS e do protocolo de comunicação NMEA, eu preciso saber como funcionam os protocolos de comunicação entre a placa de desenvolvimento que eu escolhi e os módulos que eu vou utilizar. Primeiro, eu vou falar do módulo GPS, que é o módulo NEL6. Nesse projeto, eu vou utilizar o protocolo UART para realizar a comunicação entre a minha placa de desenvolvimento, que é o ESP32, e o módulo GPS. Mas o que é o protocolo UART afinal? O UART significa Universal Asynchronous Receiver Transmitter, receptor transmissor universal assíncrono. É um protocolo de comunicação serial assíncrono, utilizado para enviar e receber dados entre dispositivos. É uma das formas mais simples de comunicação serial e é amplamente utilizado em dispositivos eletrônicos. A comunicação UART é baseada em um sinal de clock, que é gerado por um dispositivo e utilizado para sincronizar a transmissão e recepção dos dados. A transmissão dos dados é feita em série, ou seja, um bit é enviado de cada vez. Os bits são agrupados em bytes e geralmente é utilizada uma taxa de transmissão fixa, chamada de baud rate, para definir a velocidade de transmissão. Os dispositivos que utilizam a comunicação UART possuem 2 pinos principais,
TX utilizado para enviar dados e RX utilizado para receber dados. A comunicação UART é unidirecional, ou seja, os dados são transmitidos apenas uma direção de cada vez. A comunicação UART é utilizada em uma variedade de aplicações, como comunicação entre microcontroladores, sensores e dispositivos de armazenamento de dados. Também é comumente utilizada em dispositivos de comunicação sem fio, como módulos Bluetooth e Wi-Fi, para enviar e receber dados através de um link de rádio. Eu também vou utilizar nesse projeto um display LCD de 2 linhas por 16 colunas. Inicialmente, é nele que vão ser exibidas as informações recebidas pelo rastreador. E junto ao display, eu vou utilizar um módulo I2C para realizar a comunicação com a placa. Mas o que é o protocolo I2C? I2C significa Inter-Integrated Circuit, também conhecido como I2C ou IIC. É um protocolo de comunicação serial síncrono, utilizado para a comunicação entre circuitos integrados em um sistema eletrônico. Foi desenvolvido pela empresa Philips em 1982 para permitir a comunicação entre dispositivos de baixa velocidade, como sensores, conversores analógico-digitais, ADC e digital analógicos, DAC, memória EPROM, entre outros. O I2C utiliza apenas 2 linhas para a comunicação, a linha de dados SDA e a linha de clock SCL. A linha SDA é utilizada para enviar e receber dados entre os dispositivos, enquanto a linha SCL é utilizada para sincronizar o envio e recebimento dos dados. O protocolo I2C também permite a comunicação entre vários dispositivos em um mesmo barramento, sendo que cada dispositivo possui um endereço único. Uma das vantagens do protocolo I2C é a simplicidade da sua implementação e a possibilidade de conectar vários dispositivos em um mesmo barramento, reduzindo assim o número de pinos necessários para a comunicação entre os dispositivos. Agora que nós já sabemos como funciona praticamente tudo desse projeto, vamos para a montagem do circuito. Como eu disse anteriormente, eu vou utilizar para montar esse projeto uma placa de desenvolvimento ESP32, um módulo GPS Neo 6, um display de LCD de 2 linhas por 16 colunas e um módulo I2C que vai junto ao display. Então vamos para o computador que eu vou mostrar para você como fazer as conexões corretamente e como descobrir os pinos da sua placa caso ela seja diferente da que eu estou utilizando. Vamos lá para as conexões que vão ser feitas entre o display LCD, o módulo I2C e a placa de desenvolvimento ESP32. Seguinte, se você quiser usar o seu display LCD conectado direto no ESP32, você pode fazer, mas você vai utilizar muito mais pinos do ESP32 do que você utilizaria se estivesse com o módulo I2C. Então eu recomendo que você compre o módulo I2C, porque se futuramente você quiser utilizar os I/Os da sua placa de desenvolvimento, você pode utilizar para poder adicionar outros periféricos ao seu projeto. Então, como você pode ver aqui na imagem, o módulo I2C está conectando o display LCD e a placa, e pode ver que ele reduz todos esses pinos aqui do display LCD a apenas 4 pinos, como nós vimos anteriormente, apenas 2 pinos para alimentação e 2 pinos para comunicação, o SDA e o SCL, que é o pino de dados e o pino de clock. A conexão do ESP32 com o adaptador I2C utiliza apenas 4 fios. Para uma melhor utilização, é recomendável soldar o adaptador no display de 16x2 ou 2x16. Por que é melhor soldar? Porque se você põe na protoboard, pode dar algum problema de mau contato. Olha só, aqui eu tenho uma imagem de como você pode utilizar se você não quiser soldar. Então, se você não quiser soldar o projeto, você põe ali na protoboard, põe na mesma linha ali, o display LCD e
o módulo I2C. Depois só puxa 4 pinos e põe na sua placa de desenvolvimento. Caso você queira soldar, está aparecendo aí na tela uma imagem de como eu soldei a minha. Eu tive um problema na soldagem e eu tive que soldar por fora do display. Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu recomendo que você solde o seu módulo I2C no seu display LCD para que você possa ter uma firmeza maior nas conexões e você não venha se atrapalhar depois caso dê mau contato, fique exibindo informações erradas no LCD, beleza? Então vamos lá, como nós só vamos usar 4 pinos, nós vamos precisar encontrar esses pinos na placa. Olha só quais são os pinos. Na figura abaixo, utilizei fios apenas para fins de ilustração. O fio vermelho indica a conexão do módulo com o pino de 5 volts do ESP. Então, você vai perceber que no módulo I2C tem gravado as escritas do lado dos pinos. Aqui você tem o pino SCL, o pino SDA, o pino VCC e o pino GND. O pino VCC vai conectado no pino de 5 volts do seu ESP, beleza? Lá na alimentação de 5 volts do seu ESP, você vai conectar o pino VCC do módulo I2C. Depois a gente vai para o GND, então você vai ver lá no módulo I2C a escrita GND e o pino que está na frente dessa escrita você vai puxar e vai colocar lá no GND do seu ESP. No ESP tem cravado também ao lado do pino escrito GND. Depois de conectar a alimentação do módulo I2C, agora você vai conectar a parte de comunicação. Nesse exemplo aqui, ó, ele pega o fio SDA, beleza? A conexão SDA, que é o pino de dados, e conecta no GPIO 21 da placa. Nesse exemplo, o GPIO 21 da placa dele é o pino SDA. E aqui a gente depois tem, ó, o fio laranja está ligado no GPIO 22. Então ele depois pega o SCL e liga no GPIO 22. Tá, mas a minha placa é diferente. A minha placa o SDA e o SCL não tem descrito aqui. Como é que eu vou saber se são nesses mesmos pinos aí que esse cara está utilizando? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no navegador e você vai olhar em cima do seu ESP. Esse aqui é o meu ESP, beleza? Então você vai olhar nessa parte aqui, ó, da proteção do chip. Vai ter descrito em cima o nome do seu ESP. Então vai estar lá ESP32 DevKit V1. Então você vai lá no navegador e vai pesquisar, ó, já está aqui na minha área de pesquisa, ó, ESP32 DevKit V1 Pinout. Então você vai pesquisar assim. Então você vai vir aqui e vai colocar ESP32, a referência da sua placa, e depois vai colocar Pinout para poder saber qual o pino que você vai utilizar. Eu geralmente costumo olhar aqui, ó, nesse site Renzo. Então eu venho aqui, ó, clico, ele vai abrir para mim a página. E aqui, ó, tá o pinout desse ESP. ESP32 DevKit V1 Pinout. E eu vou clicar. Fechar o anúncio, beleza. Aqui tá o pinout da placa. E o que que eu quero usar? Como tá descrito lá, ó, eu preciso pegar o pino SDA do meu módulo I2C e conectar no pino SDA da minha placa de desenvolvimento. Então eu tenho que encontrar primeiro o pino SDA da minha placa. Qual é esse pino? Então vamos lá procurar aqui. Então eu tenho aqui, ó, vamos procurar por SDA. Olha lá, SDA é o GPIO 21 dessa placa. Então bate com esse exemplo que esse cara está usando, tá? O GPIO 21 dessa placa aqui é o SDA. Então o que que eu faço? Eu vou lá, pego o SDA do meu módulo I2C e já conecto na minha placa utilizando a protoboard. E aí agora eu preciso do SCL, que é o pino de clock, e eu vou conectar o SCL do meu módulo I2C no SCL da minha placa.
Qual é o SCL da minha placa? Eu venho aqui e procuro. Onde é que eu tenho o SCL? Tá aqui, SCL. Então eu vou pegar esse pino aqui, que é o GPIO 22, e vou conectar no SCL, lá no pino SCL do módulo I2C. Beleza? Depois que fizer a conexão entre o SCL, o SDA e a alimentação, que é o VCC, tá? O VCC do módulo, lembra? O VCC desse módulo, você vai pegar ele e vai conectar no pino de 5 volts do seu ESP. Ah, onde é o pino de 5 volts do meu ESP? É esse pino aqui, ó. Tá vendo? VIN é o pino de 5 volts. Tem um pino de 3 volts? Tem, mas para esse módulo você precisa alimentar ele com 5. Então você vai colocar aqui no VIN, no pino de 5 volts do seu ESP. E o GND você põe no terra do ESP. É só você procurar lá, ó, GND, achei, ó, tem um aqui do lado. Então você coloca aí no GND e pronto, tá feita a conexão do seu display LCD com o módulo I2C e o módulo I2C conectado na sua placa de desenvolvimento. Então agora vamos para a conexão com o módulo GPS, que vai utilizar o protocolo UART. Beleza, agora vamos para as conexões com o módulo GPS. Ele tem 4 pinos, como a gente já viu, o RX, TX, VCC e GND. É assim que o protocolo UART funciona, tá? RX e TX. Ele utiliza esses 2 pinos para comunicação. E aqui está o módulo, tá? E é a mesma coisa lá do módulo I2C, ó. Tá escrito do lado dos pinos os pinos que você vai ter que utilizar, ó. VCC, que é a alimentação, que é de 3 a 5 volts. GND, que é o terra. O RX, tá? Que é o pino de recepção dos dados. E o TX, que é o pino de transmissão dos dados. Então você vai ver aqui embaixo, ó. GND é o pino terra do módulo GPS e deve ser conectado ao pino terra do ESP32. Eu preciso do TX e do RX, beleza? Aí é o seguinte, algumas placas só vão ter descritos o RX e o TX0. Só que o RX e o TX0 não são bons de ser utilizado porque eles são os mesmos pinos que estão sendo utilizados para fazer a comunicação serial com o computador. Então quando você descarrega o código, você está descarregando o código no ESP através desse TX e desse RX0, utilizando a porta USB. Então não utilize a porta TX e RX0, tá? Deixa ela lá no cantinho dela, usa o GPIO para outra coisa, porque o TX e o RX desses 2 GPIOs aqui são utilizados pela entrada USB. Então você vai procurar o RX e o TX2 ou RX e o TX1, beleza? Então aqui, ó, nessa placa eu já encontrei, ó. Aqui do lado esquerdo eu tenho, ó, RX e TX1, é o GPIO 9 e o GPIO 10, tá? Pode ver aqui, ó, GPIO 9, GPIO 10. Então eu vou lá na minha placa, vou procurar o nome G9, G10 e já sei que é o RX TX. Depois, aqui do outro lado, ó, tem aqui, ó, TX e RX2, GPIO 16 e GPIO 17. Beleza, encontrei 2 lugares onde eu posso conectar o meu módulo. Além disso, eu tenho aqui no ESP em cima, ó, alimentação de 3 volts e o GND do outro lado. Então eu posso conectar meu módulo já aqui. Ou eu posso conectar no 5 volts e no GND que está aqui do lado. Beleza? Então, fechou. Vamos lá para conexão. Só lembrando uma coisa. A conexão que é feita aqui no módulo GPS é diferente do módulo I2C, tá? No módulo I2C, você vai pegar o pino SDA e vai conectar no pino SDA do seu ESP. E depois você vai pegar o pino SCL e vai conectar no pino SCL do seu ESP. Ou seja, você vai conectar os mesmos pinos. Aqui é diferente, tá bom? Você vai pegar o pino TX do seu módulo. Então tá aqui, ó. O pino TX do módulo, tá? Esse pino aqui. E você vai conectar no pino RX da sua placa, tá bom? Então você vai pegar o pino de transmissão do módulo e vai conectar no pino de recepção da placa. Então é TX no RX, RX no TX,
E aí você faz essas conexões. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, vê tudo que eu estou falando e vai conectando ali na hora, procurando também o pinout da sua placa. E depois que você tiver conectado tudo, você volta para essa parte do vídeo onde a gente vai dar seguimento ao projeto agora com o código. Então vamos lá finalmente para a parte do código. Aqui o código já está pronto, mas eu vou mostrar para você como fazer do zero, beleza? Primeiro você vai precisar, né, do VS Code. Então o que você vai fazer? Você vai lá no seu navegador, vai procurar VS Code, você vai entrar aqui e vai fazer o download, beleza? Depois que você fizer o download, tal, instalou certinho, é aquela instalação padrão do Windows. O VS Code vai estar aqui na sua tela e aí você vai clicar nele e vai abrir o VS Code. Quando você instalar, o seu VS Code não vai ter essa carinha que está aqui do lado. Tá vendo essa carinha aqui, ó, plataforma IO? O seu VS Code não vai ter isso. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nesse cubo e vai procurar por plataforma IO. E aqui, ó, já apareceu a plataforma IO. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, e aqui vai estar instalar. Você vai instalar a plataforma IO. Depois que tiver tudo instalado, que ela finalizar a instalação, vai aparecer aqui do lado essa carinha, tá bom? É esse ícone da plataforma IO. E aí você vai clicar nele. Ele vai carregar. E você vem aqui em Open. Aqui, ó, Open. Beleza. E você abriu a plataforma IO no VS Code. Então, você já tem o que precisa para poder fazer o código. E aí, para criar o seu projeto, você vai aqui, ó, em New Project, você vai dar um nome para o seu projeto, vídeo rastreador. E aí você vai selecionar a sua placa, tá bom? Eu estou utilizando uma placa DevKit, que é a Deutsche. Então, se você colocar Deutsche aqui, ó, ESP DevKit V1, você vai ver qual é a sua placa. Como eu disse, olhando lá no seu ESP, aqui em cima, ó, vai ter a referência da sua placa e aí você procura a referência da sua placa aqui na plataforma IO. Selecionei a placa e o framework vai ter o framework da Expedif, tá? Mas a gente não vai usar. A gente vai usar o framework do Arduino, que é mais simples. E só deixando um adendo aqui, se você não tiver um ESP, mas quiser utilizar esse projeto num Arduino, você também consegue. Você só vai precisar mudar algumas coisas no código e vai funcionar, beleza? Então, vamos lá. Criei aqui, ó, dei um finish e ele está criando esse projeto novo. Ele criou o projeto novo para mim e eu vou aqui nessa aba aqui do lado, ó. Aqui é a parte onde eu vou selecionar as bibliotecas, mas a gente não vai mexer nisso agora, tá? Então eu vou selecionar essa parte aqui do lado, ó, src, tá? Main, que é onde fica o nosso código, a main do nosso projeto, onde vai ficar o nosso código, tá? Que vai ser escrito em C++. Aqui ele já tem uma biblioteca inclusa, que é arduino.h, já que a gente está utilizando o framework do Arduino, tá bom? E depois que isso aqui tiver feito, agora a gente vai lá para o código que está pronto, beleza? Aqui, ó, é o código pronto, tá bom? Você só vai pegar esse código e fazer igual. Se você quiser, você pode mexer nele e deixar ele do seu jeito. Eu deixei ele aqui de uma forma bem básica, bem simples, tá? Ele só faz o básico, ele só pega os dados do GPS, transmite no monitor serial e transmite por LCD, tá bom? Mas ele já consegue fazer um rastreio, por assim dizer, beleza? Então vamos lá para a descrição desse código. No início a gente tem aqui, ó, inclui as bibliotecas necessárias para o código. Essa primeira parte aqui é a inclusão de bibliotecas. Você precisa incluir as bibliotecas porque no decorrer do código você vai chamar algumas funções, você vai criar alguns loops que vão precisar, tá, dessa biblioteca. Algumas coisas essa biblioteca já vai fazer para você. Um exemplo, os códigos do NMEA, eles vão chegar aqui no módulo GPS
E o código, a biblioteca TinyGPS Plus já vai decodificar o que chegou, entendeu? Então o código chega naquele padrãozinho lá, que o início dos últimos caracteres do NMEA tem que começar com um asterisco. Uma informação que não foi recebida é tida como um byte nulo. O primeiro caractere é um cifrão. Essas coisas que vão chegar na NMEA, você não vai precisar disso. Você não precisa disso. Você só precisa da latitude, longitude, velocidade, altitude, número de satélite, data e hora. Então, essas informações já vão ser tratadas por essa biblioteca aqui, ó, TinyGPS Plus ou TinyGPS++, tá bom? E aqui, como eu disse, é a biblioteca do Arduino, porque a gente está utilizando o framework do Arduino. Aqui do TinyGPS Plus, que vai nos ajudar na parte do recebimento desses dados. E aqui é a biblioteca que inclui o LCD, tá bom? Aqui, ó, nesse bloco, são declaradas variáveis para o número de linhas e de colunas do LCD. E então é inicializado um objeto LCD do tipo Liquid Crystal I2C com um sensor, com o endereço I2C do display, número e colunas, tá bom? Número de colunas e linhas. Então, aqui eu crio um objeto, tá bom? Do tipo Liquid Crystal I2C, tá? E digo a esse objeto LCD que eu criei, objeto LCD, que o número de linhas e de colunas dele, tá? Vai ser referente a isso aqui, ó. O que é esse 0x27? Isso aqui é o endereço do display LCD no módulo I2C. E como é que eu vou saber disso? É simples, beleza? Se o meu LCD não é de 2 linhas por 16 colunas, tá bom? Ele tem mais linhas, mais colunas, e eu não sei qual é o endereço que eu vou dar a ele no módulo I2C. O que eu faço? Eu vou e pego esse código aqui, ó. Esse código aqui, ele faz a varredura do meu display LCD. Então, eu copio esse código aqui, dou um Enter e no monitor serial, tá bom? Dou um play aqui nesse código e no monitor serial vai ser exibido para mim o endereço do meu display LCD, tá? Caso você queira saber como fazer isso, eu vou deixar o link, tá, desse site aí na descrição. Então, se você tem um display LCD diferente do meu, você pode procurar aí esse site, vai estar na descrição. Você acessa ele e você vai descobrir qual é o endereço do seu display LCD, tá? Descobrindo o endereço do seu display LCD, você volta para cá e põe aqui, ó, em vez de 0x27, você vai botar lá o número que vai aparecer para você no monitor, tá? Nesta linha aqui embaixo são definidas os pinos RX e TX para comunicação serial com módulo GPS e é inicializado o objeto New GPS do tipo hardware serial para essa comunicação. Então eu crio um objeto chamado New GPS e digo que ele vai realizar a comunicação através desses pinos RX e TX. Mais uma vez, eu fui lá na minha placa, encontrei os pinos RX e TX que eu queria usar, e aí eu sei, ó, RX e TX2, que são os pinos que eu estou usando para comunicação com o módulo GPS, eles estão no GPIO 16 e no GPIO 17. Então eu vou lá no meu código e ponho, ó, RxD2, tá? Que é o 16, e TXD2, que é o 17. Então eu encontrei o RX2 e TX2 e coloquei aqui no meu código. Então esse objeto New GPS vai fazer a comunicação através desses pinos, tá bom? É aqui que vai acontecer a comunicação do nosso módulo com a placa. E aí eu venho aqui para baixo, ó. É definida uma variável DataCMD para armazenar os dados recebidos do GPS. E depois aqui, ó, cria uma variável NMEA do tipo define. NMEA é definida como 0. É criado um objeto GPS do tipo TinyGPS Plus para lidar com os dados GPS. Então aqui, ó, eu crio uma variável
data CMD, né? Command data CMD. E aqui vão ser armazenados os dados recebidos pelo GPS. Depois eu crio uma variável N6 e defino ela como 0, tá bom? Eu digo que N6 vai valer 0. Lembra do N6, que são os códigos que a gente vai receber pelo GPS? Isso. Eu vou dizer que isso aqui é 0. Inicialmente é 0, tá? Ela vale 0. Depois eu crio um objeto do tipo TinyGPS Plus chamado GPS. E aí a gente vem para a função setup, tá bom? Aqui na função setup, a comunicação serial é iniciada com uma taxa de transmissão de 115.200 bps. Então 115.200 bps vai ser a taxa de transmissão que a gente está utilizando aqui na placa, tá bom? A comunicação serial do objeto NewGPS é iniciada com a taxa de transmissão de 9.600 bps, configurada para o TX e o RX. Então, eu pego o objeto lá, NewGPS, tá bom? E digo que a comunicação serial dele vai ser iniciada com 9.600 bps. Essa é a velocidade da comunicação serial do objeto NewGPS. Então essa vai ser a velocidade de comunicação entre o meu módulo GPS e a minha placa ESP, tá bom? E essa velocidade vai ser definida para o meu RX e TX que eu defini para comunicação, tá? Depois eu uso esse código aqui, ó, para iniciar o meu display LCD. Então eu dou aqui, ó, um LCD init. Esse comando inicia o display LCD. Depois eu dou um LCD backlight, ou seja, eu estou mandando ligar o display LCD. Dou um delay de 2 segundos e pulo para a próxima parte do código. E aqui eu chego no void loop, tá bom? No loop principal, se N6 for verdadeiro, os dados N6 são lidos do módulo GPS e impressos no monitor serial. Se N6 for falso, verifica se há novos dados do GPS a cada segundo, tá? Então aqui a gente já entende toda essa parte, tá? Por completo. Esse void loop aqui, ó, já deu para ser entendido. Aqui eu sei que eu vou dizer se os dados de N6 são verdadeiros ou falsos. Se forem verdadeiros, ele vai imprimir os dados N6, tá? No monitor serial, ou seja, é a latitude, a longitude, a velocidade, o número de satélites, data e hora. Se for falso, ele vai fazer uma checagem de novo dos dados, e se os dados forem verdadeiros, ele faz o código funcionar. Se forem falsos, ele vai ficar checando de 1 em 1 segundo se tem dados novos e verdadeiros para que ele possa executar esses dados. Mas aí eu vou explicar para você como funciona esse corpo do código, tá? Então vamos lá. If N6, essa linha inicia uma estrutura condicional. Ela verifica se a variável N6 é verdadeira, ou seja, se possui um valor diferente de 0. Lembra que lá em cima eu nomeei N6 como 0? Olha lá, N6 é 0. E aqui eu digo que se ela for diferente de 0 é verdadeira, tá bom? O comportamento do programa dentro do bloco if será determinado por essa condição. Então, se N6 for diferente de 0, ela é verdadeira, tá bom? E os dados são verdadeiros. Nessa linha aqui, ó, while NewGPS available, este é um laço while que verifica se há dados disponíveis para a leitura do objeto NewGPS. Enquanto houver dados disponíveis, o código dentro deste laço é executado. Aqui eu avalio se existem dados para eu poder ler do objeto NewGPS, que é o nosso módulo. Se tem dados lá, eu vou fazer a leitura. Se não tiver, eu pulo essa parte e vou tentar checar se tem dados novos. Se os dados forem verdadeiros da N6 e eles estiverem alocados em GPS, eu executo essa parte aqui, ó. Dato CMD igual a char newgps.read. Então eu digo essa linha lê um caractere de objeto NewGPS e o armazena na variável data CMD. Serial print dato CMD, este comando imprime os caracteres lidos anteriormente no monitor serial. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo se os dados são verdadeiros ou falsos. Se forem verdadeiros, eu vou imprimir esses dados no monitor serial.
tá bom? E é de lá do monitor serial que eu vou pegar os dados e jogar no meu display LCD. Mas enfim, se isso aqui for falso, se os dados não forem encontrados, se N6 não for encontrado, eu executo esse bloco else aqui, tá? Que diz, ó, esse é o bloco de código que será executado se a condição if N6 for falsa. Se N6 lá for 0, continuar 0, ele é falso. Se ele é falso, eu executo o que está dentro desse bloco else. E aí eu crio uma variável booleana do tipo verdadeiro e falso, tá? Chamada newData, igual a falso. Olha lá. Declaração de uma variável booleana newData inicializada como falsa, tá bom? E aí eu vou para esse loop for aqui, ó. Esta linha cria um loop que será executado por aproximadamente 1 segundo. Durante esse tempo, o código dentro do loop será executado repetidamente até que tenha se passado 1 segundo desde o momento em que o loop começou. Então é o seguinte, eu digo que se os dados N6 lá forem falsos, eu vou executar esse loop. E o que é que esse loop faz? A cada 1 segundo, ele vai checar novamente se tem novos dados disponíveis lá no objeto newGPS. Olha aqui, ó. While newGPS.available if gps.encode newGPS.read. Olha o que tem aqui, ó. Este comando verifica se o método encode do objeto GPS foi bem sucedido em codificar os dados lidos do objeto newGPS, que é o nosso módulo. Então, se os dados N6 foram recebidos e decodificados da forma correta, tá? Se for bem sucedido, o código dentro do bloco if será executado. E aí eu digo que newData true define a variável newData como verdadeira, se os dados forem decodificados com sucesso. E se aí os dados forem decodificados com sucesso, eu volto lá, ó, N6 é verdadeiro. Então ele vai imprimir no monitor serial as informações que eu preciso. E depois que é tudo impresso no monitor serial, olha só, se houver novos dados disponíveis, o display LCD é atualizado com informações como latitude, longitude, velocidade e número de satélites. Há um atraso de 1 segundo entre cada atualização do display. E aí eu digo, se newData true, beleza, os dados são verdadeiros, foram impressos lá no monitor serial. Eu vou limpar o LCD, então eu dou um LCD clear. E aí eu seto o cursor, eu digo qual vai ser e qual vai ser a coluna que eu vou imprimir alguma coisa. Então, ó, LCD set cursor 0,0, então eu digo que é na linha 0, coluna 0. Então é a primeira lá de cima. E aí eu digo LCD print lat, 2 pontos. Então eu vou pedir para ele escrever, tá? Nesse local lá, na linha 0, coluna 0, lat, 2 pontos, que vai ser a latitude. E depois que ele imprimir lat 2 pontos, eu vou pedir para ele imprimir também, tá? Lat do GPS location. Então eu pego os dados que estão sendo impressos lá no monitor serial e começo a exibir eles no display LCD. E assim sucessivamente, ó. Depois que ele exibe isso, ele seta o cursor para primeira coluna, tá? A segunda linha, que é coluna 0, linha 1, e digo a longitude também. Então vai ficar em cima latitude, embaixo longitude, tá? E aí eu peço para ele imprimir o que é que eu quero lá. Dou um delay de 1 segundo, limpo o LCD de novo, e aí exibo velocidade, número de satélites, limpo de novo, e aí exibo altitude, limpo de novo, exibo hora, minuto e segundo. Depois limpo de novo e exibo data, né, que é o dia, o mês e o ano. Essa parte aqui é a parte que ele printa no monitor serial, tá? Os dados que são recebidos do N6, tá? E beleza. Finalmente, se houver novos dados do GPS, as informações são exibidas no monitor serial e no display LCD. Caso contrário, é exibida a mensagem GPS sem sinal no monitor serial e no display. Então,
Se todos os dados lá forem falsos e ele ficar checando e todos os dados sempre forem falsos, ele vai exibir isso aqui, ó, GPS sem sinal. Aqui a gente finaliza o código. Tá todo descrito aqui, tá tudo comentado. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, acessa o arquivo que está aí embaixo, tá bom? Vou deixar o código aí embaixo, vou deixar os sites para acessar todas as informações que foram dadas aqui no vídeo aí embaixo. Você vai acessar cada site, cada PDF. Se você tiver dúvida, é só ler e aí você vai tirar todas as suas dúvidas e vai entender o todo do projeto, beleza? E agora que nós já temos tudo funcionando, eu vou descarregar esse código no meu rastreador que eu montei, tá bom? E vou mostrar para vocês ele funcionando. Depois a gente vai para finalização do vídeo. O projeto montado, o código revisado, os princípios vistos, eu estou finalizando esse vídeo aqui com muito prazer e quero dizer que posteriormente eu vou trazer outros vídeos adicionando coisas a esse projeto, como modificar o código para que ele possa enviar esses dados via WhatsApp ou Telegram, e talvez a modificação do display de LCD para um displayzinho de OLED. E depois que todo o código estiver finalizado, a montagem estiver concluída e eu tiver em mente que o projeto está feito, eu vou entrar no software de desenvolvimento de circuitos e vou montar a minha placa. Então, ao invés de utilizar todos esses módulos numa protoboard, eu vou montar uma placa de circuito impresso que vai ter todas essas funcionalidades em apenas uma plaquinha. Nesse momento já não vai ser mais necessário o display de LCD, porque a gente já vai estar recebendo os dados via WhatsApp ou Telegram. Mas enfim, eu quero agradecer se você assistiu esse vídeo até o final. Então, se você gostou do assunto, compartilha, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito, indica aí para um amigo, aquele cara que você sabe que gosta de alguma coisa de tecnologia, que quer começar a mexer com Arduino, quer começar a mexer com ESP, assim como eu estou começando. Então eu garanto que esse vídeo vai ajudar ele em alguma coisa, pelo menos algum conhecimento ele vai sair daqui obtendo. Então é isso, valeu, falou, muito obrigado por tudo e até a próxima.